Ace Bailey dominou completamente a pré-temporada da NBA. E isso vindo de um cara sobre quem havia muitas preocupações antes do draft. Alguém que se esforçou para ser a quinta escolha do draft e foi para um time que ele nem queria ir em primeiro lugar, em Utah. Dadas todas essas preocupações, esse é o melhor começo que você poderia esperar para Ace Bailey, mesmo que sim, seja apenas a pré-temporada. E em uma escala maior. Isso é importante para o Jazz por vários motivos e pode influenciar muitas decisões nesta temporada. Vamos discutir o desempenho de Ace Bailey na pré-temporada. Tudo o que você queria ver traduzido sobre Ace Bailey do perfil no draft aos primeiros jogos da pré-temporada já apareceu. O conceito sobre Ace Bailey como prospecto era: este será seu pontuador de ala por 10 anos, ele acerta arremessos difíceis, média distância, bolas de 3, inclusive em movimento. Por ser grande, pode jogar no poste médio. Ele precisa criar arremessos, abrir espaço, melhorar o controle de bola e chegar à cesta. Mas como um arremessador com 2,03 metros, 2,06 metros, isso é tudo o que você poderia querer de um ala. Tudo isso se refletiu, os pontos positivos e a capacidade de arremesso estiveram presentes. E ele fez isso de um jeito que parece sustentável, sem agir como sou uma das principais escolhas do draft. Vou ficar quicando a bola um monte para tentar criar jogadas. Ele está fazendo isso sem a bola, está fazendo isso saindo dos bloqueios, está fazendo isso pegando e arremessando. Tudo o que você esperava sobre Ace Bailey evoluir como jogador completo na NBA está acontecendo. Além do ataque, há destaques defensivos, e eu não esperava me empolgar com o início da carreira do Ace Bailey. Achei desastroso ele ir para Utah, ainda mais para um time que nem queria. Eu já não gostava dele como prospecto pela falta de criação de arremessos, mas se você torce ou trabalha para o Jazz, isso é um desenvolvimento inacreditável, mas também é algo que realmente impacta muito as decisões para o seu time este ano. Porque, sem dúvida, a principal manchete e talvez a história mais subestimada da liga agora é Lauri Markkanen e o Utah Jazz. Porque se você tem Ace Bailey agora, vamos supor, teoricamente, vamos assumir que Ace Bailey agora é esse cara fundamental da franquia em torno do qual você pode construir. Isso abre ainda mais a possibilidade de trocar Lauri Markkanen, um cara que é alvo de troca há 2 anos até agora. Na última off-season, surgiram rumores de que ele poderia ser negociado até com o Warriors, mas não se concretizou. Depois ele assinou a extensão que o deixou inelegível para a troca na temporada. As pessoas esqueceram do Markkanen como alvo de troca, mas o interesse voltou a crescer. E isso vai continuar enquanto a temporada avança e o prazo de troca se aproxima. E se o Jazz quisesse agora, esta temporada seria o momento perfeito para trocar Lauri Markkanen por um motivo muito infeliz. Eles não controlam totalmente sua escolha de primeira rodada este ano, pois devem uma escolha protegida até a 8ª posição. O que assusta o Oklahoma City Thunder, dono de quase metade das escolhas de primeira rodada da liga. Por isso considero ainda mais essencial uma troca com o Lauri Markkanen. Isso cria uma situação em que é extremamente benéfico para o Jazz trocar o Markkanen não só para obter ativos ou talvez construir em torno de Ace Bailey, mas também para não perder essa escolha. Na loteria, vários times, inclusive meu Brooklyn Nets, caíram várias posições, alguns até o máximo possível. E quase se estivessem na situação do Jazz, teriam perdido essa escolha de primeira rodada. E esse simplesmente não é um cenário que o Jazz pode se dar ao luxo de ter. Não estou dizendo que só por causa de alguns jogos de pré-temporada, Ace Bailey e Lauri Markkanen vão jogar tão bem a ponto do Jazz ter que trocar a escolha para não acabar, por exemplo, escolhendo em 10º e entregando para o Thunder. Não estou necessariamente dizendo isso. O que estou dizendo é que trocar o Markkanen faria muito sentido, porque agora você tem o cara, o Bailey, para construir o time em volta, o que faz muito mais sentido trocar o Markkanen. Além disso, aumente suas chances de manter essa escolha e consiga um monte de ativos. Tudo isso também para dizer que se eles trocassem o Markkanen, de repente esse time seria totalmente do Ace Bailey. Porque eu perguntaria a você agora, a pessoa que está assistindo a este vídeo, você consegue citar 5 jogadores do Utah Jazz que não foram escolhidos no draft desta última temporada e que não sejam o Lauri Markkanen? Então, não Walter Clayton, Ace Bailey, nem Lauri Markkanen. Consegue citar 5 jogadores do Jazz? Porque eles se desfizeram de vários veteranos por praticamente nada nesta off-season. Agora você olha ao redor e pensa, quem está no time? Walker Kessler, Isaiah Collier, Keontae, Jorge Felipe Paus que está lá. Citei vários nomes do Jazz, mas esse é meu trabalho. Eu acho que a maioria das pessoas entende que o Jazz provavelmente tem o pior elenco de cima a baixo de toda a liga.
E se eles trocassem o Markkanen, isso provavelmente faria deles, sem dúvida, o pior elenco de cima a baixo de toda a liga. Não é um mau cenário se você troca Lauri Markkanen, ainda mais com Ace Bailey no centro de tudo. Mas esse desenvolvimento do Bailey como potencialmente o cara cria um efeito dominó pro resto da liga. Se o Jazz tivesse sua escolha de primeira rodada e Ace Bailey ainda fosse só um prospecto, poderiam facilmente acreditar que manteriam Markkanen. Eles têm contrato com ele e não precisam trocá-lo por ativos. Eles podem fortalecer o grupo gradualmente e disputar o play-in em 1 ou 2 anos. Se pensarem a longo prazo, verão Lauri Markkanen disponível para todos os times candidatos ao título. Numa conferência oeste muito difícil ou na leste, em que vários times vão se ver com chance de competir no topo da conferência. Eu vi Detroit sendo mencionado várias vezes como um destino de troca para Lauri Markkanen, como uma forma de dar mais espaçamento para eles. Um pouco mais de poder de estrela, um pouco mais de pontuação. Um parceiro ideal de pick and roll para Kate Cunningham combina com o elenco, que já tem muita fisicalidade e atletismo. Lauri Markkanen. Isso cria uma situação incrivelmente interessante no meio do ano. Lauri Markkanen de repente fica disponível porque o Jazz quer ficar ruim, manter sua escolha entre os 8 primeiros. E eles sabem que tem um cara fundamental para a franquia para substituir o papel do Markkanen nisso, que é o Ace Bailey. Se fosse por mim, se eu comandasse Utah, trocaria Lauri Markkanen nesta temporada. Ele é bom jogador, mas não deve ajudar muito nas próximas temporadas. Você não quer estar em uma situação onde está adicionando 5 ou 6 vitórias todo ano só porque o Markkanen está no time. Isso significa vencer 26 jogos, não 20. Você não faz boas escolhas no draft e reduz o que poderia receber pelo Markkanen. Porque você está esperando e esperando e esperando. Ele está ficando mais velho, potencialmente piorando. Eu com certeza faria isso, mas eu não faria agora. Porque Markkanen perdeu muitos jogos nas últimas temporadas, o valor dele agora é certamente menor do que seria após uma daquelas temporadas melhores. Eu daria a ele 30 a 35 jogos e 35 a 38 minutos por partida, garantindo que jogue bastante sem se machucar. Deixe ele mostrar potencial, fazer 25 pontos, 10 rebotes e 40% nas bolas de 3 depois troque. Acho que essa é a melhor forma de valorizar ele. Pegar escolhas de draft, jogadores importantes, já tem Ace Bailey e um técnico confiável, Will Hardy. De repente você está pronto para começar e ainda mantém a escolha protegida do top 8. E tudo isso está sendo guiado pelo potencial de desenvolvimento e Ace Bailey podendo ser esse pilar, esse cara fundamental. Se isso não acontecer, se ele tiver dificuldades no começo do ano, o cálculo muda um pouco. Porque, obviamente, você não fica tão preocupado em perder sua escolha. E também, ela é muito difícil convencer a diretoria, o grupo de proprietários, a torcida, seja quem for, de não ter ninguém esperando nos bastidores como o cara em quem você vai construir o time e ainda trocar Lauri Markkanen, porque você provavelmente não vai receber um jogador fundamental em troca do próprio Markkanen. Há tantas peças de dominó aqui criando uma situação interessante em Utah este ano. Ace Bailey é promissor. Eles devem a escolha de primeira rodada. Lauri Markkanen vale bastante. Talvez faça sentido trocar Lauri Markkanen e todas essas peças de dominó caem a partir do momento em que Ace Bailey se mostra bom. Sinceramente, não esperava esse desenvolvimento no pré-draft e ainda pode nem acontecer. Só é empolgante ver o Jazz tendo alguém para construir o time e possibilitando trocar Lauri Markkanen.